Fala investidor, fala investidora, como que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E nesse vídeo eu quero tratar com vocês a respeito de uma notícia que, claro, movimentou bastante o mercado no dia de hoje e que particularmente derrubou as empresas do setor elétrico, especialmente uma delas que é a Taesa. E claro, nós vamos tratar aqui a respeito desse burburinho que existe a respeito da emissão de novas ações e, claro, o porquê que isso impacta tanto os preços e se realmente você que é acionista dessa empresa, será que você vai ser diluído? Claro, vamos entender um pouco sobre a proposta da administração e vamos entender um pouco, pelo menos, do preço justo que se propõe a pagar depois que ocorrer essa emissão. E no final das contas, o que mais importa talvez para você seja, tá, mas quanto que isso vai influenciar nos meus dividendos? Será que a empresa vai me pagar menos? Será que isso justifica, por exemplo, eu deixar de comprar essa ação? Então, para que isso você tenha uma noção e você consiga investir com uma forma muito mais cautelosa e com uma forma muito mais clara de olhar a ação e olhar se o seu investimento vale a pena naquela empresa, fique comigo para logo após o vídeo. Então, vamos para o vídeo. Bem, como a maioria de vocês deve saber, muitas notícias a respeito da emissão de ações da Taesa foi recepcionada pelo mercado de uma forma até negativa. E claro, para isso nós vamos olhar aqui uma das notícias que nós temos aqui a respeito desse fato. E hoje eu vou trazer com vocês, claro, mais no final aqui do vídeo, um pouco das contas por detrás que os investidores eles devem fazer no momento, por exemplo, de uma emissão de ações. E claro, é importante a gente ter sempre em mente o quanto que isso pode ou não impactar o yield que nós vamos receber na ponta. Então, fique comigo para a gente analisar tudo isso, mas primeiro vamos ali olhar aqueles que realmente estudam muito o mercado e têm uma certificação para isso estão falando. Então, a Genial comenta aqui, basicamente, que a Taesa ela pretende captar até 2 bilhões de reais. Tem ali mais ou menos uma dúvida se vai ser de 1,5 bi até 2 bilhões de reais. Claro, tudo isso deve ser motivado exatamente por conta que a ANEEL pretende fazer um leilão de diversas linhas de transmissão e hoje, no ano aqui que nós estamos, 2023, tem uma notícia de que mais ou menos 15 bilhões de reais vão ser leiloados como forma de investimento para as empresas do ramo de transmissão e claro, nós sabemos que Taesa, Transmissão Paulista, Alupar, até a Neo Energia e algumas empresas que não estão listadas em bolsa vão querer participar deste leilão, na verdade desses vários leilões que vão acontecer e hoje a Taesa ela se encontra em uma situação bastante peculiar. Primeiro, ela hoje está com um endividamento bastante alto, está ali em mais ou menos 3 vezes o seu EBITDA. E olhando para dentro do setor de energia, nós sabemos que a Taesa é uma das mais alavancadas que temos. Olhando também para uma outra questão, que a Taesa ela distribuiu por diversos anos um payout muito grande, dividendos muito altos, exatamente por isso que atraiu muitos acionistas. Também nós podemos ver aqui, por exemplo, que em alguns períodos a Taesa distribuiu aqui 80% do seu lucro, 60% aqui no Status Invest 2022 ainda não está completamente atualizado nessa questão do payout, mas olhando para o histórico, nós sabemos que ficou aqui na casa mais ou menos dos seus 70% e claro, olhando para toda essa perspectiva aqui, nós sabemos que a Taesa não fez um caixa tão robusto para poder participar de leilões tão grandes quanto os que vão ser realizados num período bastante próximo. Então, o que a Taesa está fazendo e o que outras empresas provavelmente também devem fazer? Elas estão querendo se capitalizar para, primeiro, reduzir um pouco a sua alavancagem e também ter dinheiro em caixa para que, no caso de vencer algum leilão, ela já inicie de imediato as suas obras para que ela consiga, primeiro, entregar com uma certa antecipação, porque isso gera uma receita maior, ela começa a receber antes. Segundo, havendo uma conexão entre as diversas empresas, ou seja, se elas se juntarem para conseguirem, por exemplo, ter uma sinergia entre elas, por exemplo, se a Transmissora Paulista e a Taesa ganharem, por exemplo, uma concessão que vai de São Paulo a Minas. Então vamos supor que a Taesa ela tenha algumas linhas que estão passando ali por Minas e Transmissora Paulista, algumas que estão aqui bem na fronteira ali para quase chegar em Minas. Seria interessante que essas duas empresas elas se coligassem, elas se juntassem para que elas conseguissem fazer esse projeto juntas. Então elas precisariam de um caixa já imediato para colocar em prática exatamente essas obras. E exatamente por isso que ela pretende fazer essa emissão de novas ações para, enfim, capitalizar o seu caixa. Olhando aqui para outras questões, eles colocam que a Taesa ela distribuiu muitos dividendos em 2020 e 2022 e que isso foi a decisão
A princípio, equivocada. Por que eu digo a princípio? Nós tínhamos uma previsão de que haveria muitos leilões de transmissão de energia. Sim, havia essa previsão. Só que muito mais isso se fortificou no final do ano de 2022 e no comecinho de 2023. Então não era possível ali em 2020 prever-se que haveria um leilão tão grande na parte de transmissão. E claro, olhando para a perspectiva da época, na crise ali, especialmente na época de pandemia, nós tínhamos uma realidade totalmente diferente, onde toda a questão econômica estava brecada. Então era muito difícil olhar na cabeça do gestor da época e imaginar, não, eu vou segurar a caixa para que eu consiga lá no futuro investir. Mas calma, nós estávamos numa realidade muito diferente em que os dividendos eles eram requeridos pelos investidores exatamente para que eles conseguissem se manter numa época que foi tão complicada ali como a pandemia. Então, talvez hoje, olhando com os olhos pós-pandemia, nós podemos crucificar a empresa. Agora, olhando para a ideia do que foi o gestor na época, do que ele fez ali para os seus acionistas na época, eu vejo isso com bastante bons olhos. Agora, dentro da questão das emissões, eles colocam que não há um guidance efetivo de quanto que vai ser e também não colocam um preço que será por ação. No entanto, eles colocam aqui mais ou menos uma estimativa que os acionistas eles serão, aí eu coloco entre aspas, porque eu já vou explicar essa questão da diluição, entre 12% a 15%. Então, eles querem, em relação ao patrimônio total da empresa, que tem um número X de ações, emitir de 12% a 15% a mais de ações que eles possuem. E aí eles colocam esse termo diluídos, que é um termo que é muito mais comum em fundos imobiliários, mas que eu quero trabalhar com vocês aqui na parte das ações. Por que diluídos? Imagina que você tem a participação numa pizza. E aí você tem ali seus 8 pedaços. Vamos supor que alguns pedaços dessa pizza seriam cortados ao meio. Então, de uma certa maneira, aquela pizza seria composta de mais pedaços. E aí o que acontece? Se você não comprar o pedaço, por exemplo, que foi dividido, e você ficar exclusivamente com um pedaço menor, significa que no total da pizza, que era então de 8 pedaços e depois foi composta por mais pedaços, você ficaria com uma parcela menor. E, consequentemente, o lucro advindo dessa empresa que chegaria para você seria também menor. Só que o que acontece? Se a empresa ela emitir novas ações num preço que for considerado pelo mercado como atrativo, for abaixo, por exemplo, do preço que é hoje negociado, isso, na verdade, não dilui o acionista. Isso, na verdade, é uma forma de remunerar aquele acionista que carrega a ação por vários e vários anos. Imagine, por exemplo, a seguinte situação. Vamos na Taesa 4, que foi a que eu utilizei para fazer as contas. Hoje, ela está cotada a mais ou menos aqui R$ 11,39. Vamos imaginar, por exemplo, que a Taesa ela decida, por exemplo, emitir ações preferenciais, que são essa Final 4, com um valor de R$ 10. Então, você que comprou a 11, estar comprando a 10 uma participação na empresa que já é boa, não seria interessante para você? Primeiro, você diminuiria o seu preço médio, que claro, para aquele investidor de longo prazo isso talvez não faça tanta diferença, mas você considera, ou pelo menos concorda comigo, que você tem a opção de comprar a 10 e o mercado está te vendendo a 11, não é melhor você comprar a 10, que é uma empresa que você já quer no seu portfólio? E aí que vem a parte da diluição, que aí eu vou entrar exatamente numa conta que eu quero trabalhar com vocês e eu gostaria que vocês acompanhassem todo o raciocínio para que você entenda que, participando da emissão, você não será diluído. E outra, por que essa emissão ela pode ou não significar para você, se decidir ou não por participar da compra dessas ações, na proporção que foi dada a você, ter uma diluição no seu lucro ou não. Aí, vamos fazer essa conta. Como que eu fiz? Eu vi quantas ações hoje a Taesa tem. Ela tem mais ou menos aqui as suas 1.033.496.721 ações. Aí que conta que eu fiz? Eles querem fazer um aumento de 12% até 15% do seu capital. Então, o que eu fiz? Eu peguei essa quantidade de ações e multipliquei por esse número aqui. Então, nós teremos aqui esse número em caso de um aumento de 12% e esse número no caso aqui do aumento de 15% de ações. Então, é uma diferença bem pouca. Quanto que eu recebi de dividendos por ação da Taesa 4? Eu recebi aqui R$ 1,91. Que conta que eu cheguei para ver quanto que eu recebi de lucro líquido, tá? Se isso aqui estiver muito rápido, eu vou voltar essa conta depois com muito mais vagar para que a gente consiga entender. O lucro distribuído, basicamente, o que eu precisei fazer? Ver quanto que eu recebi por ação e multiplicar pela quantidade de ações que eu tinha lá atrás. Desta maneira, portanto, eu consigo achar quanto que eu tenho de lucro e quanto que eu recebi de dividendo na época. Depois que
eu efetivamente tiver novas ações, eu vou ter, de uma certa maneira, uma distribuição maior do meu lucro em relação à quantidade de ações. Lembrando daquela ideia que eu utilizei a respeito da pizza, vamos ver que nós vamos distribuir o mesmo lucro, só que numa quantidade maior de pedaços. Então, a pizza ela permanece do mesmo tamanho, vamos dizer assim, porque a empresa ela continua distribuindo ali o seu lucro de 1 bilhão 663 milhões, por exemplo, só que eu preciso distribuir em pedaços menores e, consequentemente, cada pedaço vai ter, de uma forma talvez proporcional, uma diminuição no quanto ela vai ter de participação. Só que isso, na verdade, pode ou não significar uma diluição a depender de que momento ou que oportunidade de compra de ação você tiver. Então, vamos mais uma vez para que a gente consiga enxergar. Eu fiz uma ideia aqui do dividendo após o follow-on. Qual foi a conta que eu fiz? Eu vi que eu recebi 1,61 por ação. Aí eu fiz uma dedução aqui de 12% em relação ao yield que eu havia recebido. Portanto, eu vou receber 1,44 por ação. Assim, da mesma maneira, eu fiz essa dedução de 15% e chegaria a um dividendo mais ou menos ali de R$ 1,40 por ação. Tá. Depois que nós enxergamos isso, nós temos o preço atual. Esse preço atual de 1,75 eu fiz com base no preço antes dessa notícia que afetou de forma muito significativa o mercado, especialmente a Taesa. Então, eu tinha um valor ali de R$ 11,75. Fazendo essa mesma regra de uma diminuição de 12% e outra de 15%, eu chegaria mais ou menos a um preço justo para a Taesa 4 no valor de R$ 10,34, se eu tivesse aqui um aumento de capital em 12%, e para a Taesa 4 também, se houvesse uma diminuição ali de 15%, o valor praticamente aqui de R$ 10. O que isso gera no final das contas? Fazendo uma proporção, e eu vou apagar, na verdade só vou mudar a cor aqui para que a gente consiga enxergar, eu vou colocar aqui esse dividendo de 1,34 dividido pelos 10,34, que seria o valor efetivo que deveria valer a empresa em relação a uma redução totalmente proporcional. Totalmente proporcional quero dizer, olha, se a ação vai emitir 12% a mais de ações, então eu vou reduzir 12% o valor nominal daquela ação, o valor do mercado daquela ação. Então ele deveria valer mais ou menos ali R$ 10,34, e fazendo essa multiplicação e essa divisão aqui, eu conseguiria um yield ainda assim de 14%. Isso aplica também para a mesma lógica aqui, dividindo esse R$ 1,40 por esses R$ 9,98, eu chegaria a um yield aqui de aproximadamente 14%. É um pouquinho menos, dá 13,98 e alguma coisa, mas ainda assim dá um yield bastante interessante, considerando que ainda assim é maior que a Selic. Eu não acho que a Taesa ela deixa de ser um mau investimento para aquele que já carrega as ações ao longo do tempo. E apenas para eu reforçar todas essas contas aqui que eu fiz, eu quis mostrar basicamente que se a empresa, por exemplo, ela emitir novas ações, e considerando hoje o preço de mercado que está em 11,75 ou alguma coisa muito próxima a isso, 11,25, R$ 11, enfim, ainda assim, considerando esse preço, se a ação, por exemplo, vier a ser emitida no mercado a um preço, por exemplo, de R$ 10, não seria interessante você, como eu falei, ter a possibilidade de aumentar a sua participação na empresa por um preço menor do que aquilo que é vendida, por exemplo, no mercado? Seguindo, portanto, todo esse raciocínio aqui que eu fiz com vocês, o que eu acho importante primeiro você notar? Olha, se a empresa ela for efetivamente fazer um follow-on das suas ações, é interessante que você veja, por exemplo, quanto dinheiro você tem. Então vamos supor que você tenha alguma coisa ali na casa de R$ 10 mil investidos em Taesa. E aí você tem que fazer um aumento de capital de 12%. Então eles vão te dar a possibilidade de comprar 12% a mais em relação às ações que você já tem. Então você teria que reservar mais ou menos ali R$ 1.200 para que você participasse desta emissão de ações sem que você fosse diluído. Existe a possibilidade, porém, de você não participar deste follow-on. Não querendo participar, você tem uma opção que também pode te gerar um lucro, claro, pequeno, mas ainda assim vai gerar, que é a venda do direito de preferência de subscrição. O que significa isso? Olha, você que é acionista da Taesa, você vai receber lá na sua corretora um direito. Esse direito ele vai vir, por exemplo, Taesa 9 ou ele vai vir como Taesa 10, que depende se é uma ação ordinária ou uma ação preferencial, e isso vai dar a possibilidade de você subscrever essas ações. Só que aí você pode ir ao mercado e falar, olha, eu tenho aqui porque eu sou um acionista, eu tenho preferência na compra, mas eu quero vender essa minha preferência. E eu vendo para quem se dispõe a pagar alguns centavos por essa ação ali, por esse ticker ali na bolsa. Claro, você tem que pagar um imposto em cima disso, se eu não me engano, hoje está em 15% em relação àquilo que você ganhar. Então, se você tinha, por exemplo, esses R$ 1.200 que você podia
exercer, no caso subscrição, talvez você ganhe alguma coisa em torno ali de 1 ou 0,5% em cima desse valor total, e aí em cima desse valor que você obtiver, você efetivamente vai ter que pagar um valor de 15% a título de imposto de renda em relação ao ganho de capital que você teve ali dentro. E claro, existe toda uma questão de emissão de DARF abaixo de R$ 10, então eu até deixo vocês para um outro vídeo para comentar sobre isso, mas é importante que você, dentro do período de um ano, se a sua DARF for menor de R$ 10, você deixe esse valor, ou pelo menos deixe essa informação guardada, para que, tendo um lucro depois para frente, você consiga declarar, ou se você tiver um prejuízo, você pode abater esse prejuízo do seu lucro. Então, trazendo vocês aqui para mim, o que eu quero trazer efetivamente aqui dessa notícia é que a Taesa ela não deixa de ser uma ótima empresa para que você invista, considerando a perspectiva de receber dividendos. No entanto, essa conta aqui que eu fiz com vocês, ela olha uma foto do hoje. E, claro, ela traz um histórico do passado. No entanto, ela não é e não pretende ser uma ideia do que vai acontecer para o futuro. Eu comentei aqui, por exemplo, de 14% de yield, mas eu considero que essa empresa ela não pagará nem perto de 14%. Eu imagino que ela deva pagar alguma coisa na casa dos seus 7%, 8%. É um dividendo ruim? Não, longe disso. É um yield muito bom para uma empresa muito sólida. No entanto, você deve considerar duas coisas. Primeiro, é uma empresa que está bastante alavancada, e que, para participar desses leilões, ou ela vai ter que sacrificar muito os dividendos e, consequentemente, vai afugentar alguns investidores de curto prazo, e, desta maneira, havendo um follow-on, ou havendo novas ações no mercado, ela vai gerar uma capitalização para que ela consiga se alavancar ainda mais sem que ela impacte de forma tão substancial as suas dívidas. De forma um pouco mais tranquila para que a gente consiga entender. Olha, eu já sou muito endividado. Só que para eu não me endividar tanto, eu vou chamar os meus acionistas para eles injetarem dinheiro aqui na companhia, para que eu fique com um caixa, e esse caixa eu não vou usar para pagar minhas dívidas. Eu vou usar para que eu invista mais dinheiro e de uma forma proporcional eu acabe não me alavancando tanto. Então talvez aquela alavancagem de 3,5, 3,7... tendo mais capital ali dentro, não vai subir tanto, então talvez suba para 3,8, 3,9, que ainda assim para o setor elétrico é uma forma ainda bastante grande de alavancagem, mas claro, se você enxergar uma perspectiva de concessões de 30 anos, quanto que, para o curto prazo, isso vai ser importante? Talvez para o segundo ou terceiro ano da empresa, você não colha tantos dividendos, porque vai ser um momento que a empresa vai ter que pagar essas dívidas. Só que, olhando para big picture, né, para o grande cenário que nós temos aqui por detrás, não é interessante você ficar por 2 ou 3 anos recebendo menos e depois por 30 anos receber um dividendo de uma forma constante e previsível? Eu particularmente enxergo dessa maneira e talvez gostaria que você enxergasse desta forma também, seja para considerar participar desse follow-on, seja para investir nessa ação se você nunca investiu, ou até mesmo para ficar de fora se você acha desconfortável toda essa ideia que eu estou comentando aqui com vocês. Então, espero que tenha se inscrito no canal. É um canal que eu trago bastante informações a respeito do mercado financeiro, trago notícias, mostro como que essas notícias elas têm um impacto aqui na bolsa e, claro, trago também carteiras recomendadas por analistas, trago a minha carteira de investimentos e, por isso, convido vocês aqui a assistirem os vídeos que eu publico quase que diariamente aqui no canal. Então, mais uma vez agradeço a todos e por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!